Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o liberalismo, que é um desdobramento do iluminismo que eu já fiz vídeo aqui no canal e você pode assistir clicando aqui. Para isso, eu chamei a ajuda de uma amiga para falar um pouco mais, para falar um pouco melhor sobre o que é o liberalismo, como ele surgiu e como ele é hoje. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, alunos, alunas. Eu sou a professora Iris. Eu também sou professora de História, atualmente. Hoje, como o professor Gabriel comentou, nós vamos discutir um pouco sobre o liberalismo, sobre como que o iluminismo ajudou a desdobrar e algumas diferenças, algumas nuances que vai ter do século XVIII e XIX em relação ao liberalismo e até pensando um pouquinho o Brasil atual, por que não? Bom, para a gente começar a falar sobre esse tema, é preciso relembrar como é que estava a situação da Europa nessa época. Estamos falando ali mais ou menos a partir do século XIV, XV, né? Quando os estados modernos começam a aparecer e tomar forma como nós conhecemos hoje. E também com a questão das navegações, que também já tem vídeo aqui no canal e você pode clicar aqui para assistir. Bom, nesse período, o que nós temos dentro da Europa é o que a gente chama de mercantilismo, que nada mais é do que uma forma bem primitiva do capitalismo que a gente tem hoje em dia. O liberalismo ele vai surgir justamente para se opor a isso, né, professora? Conta pra gente como é que foi isso daí. Isso, não só, é interessante que assim, a gente sempre pensa na questão econômica quando a gente pensa no liberalismo, é comum, porque é uma coisa que hoje em dia, as pessoas falam, eu sou liberal na economia e conservador dos costumes. Mas a questão do liberalismo e quando ele surge, ele não vai pensar só na questão da economia e de como os governos absolutistas estavam detendo o poder. Ele também vai pensar muito na questão da religiosidade. Aí a gente já pode até comentar sobre o que a gente chama de pai do liberalismo, que é o John Locke, que você também citou no último vídeo. Embora eu acho bem complicado a gente sempre colocar um nome, para um autor que muda uma era inteira e um pensamento complexo, é difícil você falar um nome só, mas como ele é considerado por muitos o pai do liberalismo e ele é discutido por vários motivos, é interessante a gente notar que o Locke, ele vai questionar essa questão da liberdade, principalmente pensando na liberdade religiosa e a liberdade natural. Por quê? Na Inglaterra, em que Locke está, que vai ser mais ou menos no século XVI, ele vai morrer no início do século XVII, vai ter a dinastia Stuart, que é uma dinastia predominantemente católica, num período em que o país inglês era majoritariamente protestante. Então, além disso, além da questão econômica, o Locke vai pôr que o governo deveria estar ligado, deveria sustentar a liberdade natural da população, a liberdade natural dos ingleses, incluindo, porque para o Locke a liberdade era algo natural do ser humano, e aí incluindo a questão da religiosidade. Por quê? Locke era protestante e o governo estava tentando impor uma lógica cristã, uma lógica da Igreja Católica. Então, vai além da questão econômica, como você muito bem citou, que é relevante, porque, afinal de contas, é um governo absoluto, como a gente aprende. O poder está todo no rei, único e concentrado. E aí a gente pode até citar que a gente vai ver Montesquieu vindo depois, pensando a questão dos três poderes, para justamente desmembrar essa questão. O Locke vai vir, então, com essa questão da liberdade, da importância da liberdade para o ser humano inglês e como que isso deveria ser dado em um ambiente que não fosse simplesmente a imposição de uma ideologia à população geral da Inglaterra. Então, então a gente já começa a perceber que o liberalismo também vai ter uma preocupação além da economia, uma preocupação filosófica, uma preocupação política e uma preocupação econômica. O próprio iluminismo, ele surge como essa questão de pensar não só na parte econômica, que é o que geralmente o liberalismo é ligado, mas também a parte social, cultural, por que não, da Europa absolutista. E pensando nessas críticas, que o iluminismo faz, onde que a gente consegue encaixar o liberalismo ao pensar
a sociedade daquela época, ao pensar a cultura daquela época? Como que a gente consegue encaixar isso daí? A questão é, como, né, a gente já comentou aqui, o iluminismo vai ser o pontapé para se pensar o liberalismo. A ideia de liberdade vai vir muito nesse período. E como você também comentou, né, a questão da burguesia, porque obviamente que parte disso vai vir da burguesia, que vai se sentir sim defasada, que vai se sentir sim excluída das escolhas políticas e econômicas da sociedade em que ela vive, sendo que, né, teoricamente, em um determinado período, ela vai ser extremamente importante. A partir do século XVI, XVII, a gente vai ter burgueses mais ricos que nobres e tem a titulação e sendo colocados, né, para baixo por conta de uma hierarquia pura e simples de nobreza, do sangue azul, etc. E isso vai ser também, vai gerar um certo rancor, vamos por assim, nessa sociedade burguesa. O iluminismo vai vir com essa questão da luz, né, de trazer a luz e de questionar toda a sociedade em que nós temos, porque o período em que o liberalismo nasce, o período em que o iluminismo nasce, é justamente um período cheio de revoltas e de constantes questionamentos do padrão da sociedade da época. A gente vai ver isso, vai vivenciar, e dentro disso a gente vai ver surgir essa ideia e esse questionamento constante da questão da liberdade. Bom, quando a gente para pensar na Europa, né, em toda a sua história, né, a gente vê períodos de muita agitação e períodos que, apesar da agitação, não houveram muitas mudanças. Por exemplo, quando a gente vê a Idade Média, dentro do feudalismo, a gente vê uma Europa que ela não se modifica tanto, nem mesmo nas camadas sociais. E quando a gente passa para a modernidade, com os estados modernos, as monarquias modernas, a gente começa a ter uma ebulição muito grande e uma série de mudanças dentro do continente. Então, fala pra gente, na prática, o que o liberalismo fez naquela época e que acabou sendo trazido, na verdade, para nós até hoje. Isso é interessante a gente pensar, porque muitos teóricos, né, liberais acreditam que o ápice do liberalismo foi inclusive o século XIX e final do XVIII também, porque se tinha uma liberdade econômica muito grande, se tinha uma liberdade de imprensa muito grande. Não estou aqui para discordar, porém acho que parte desses liberais esquecem da escravidão com uma facilidade muito grande para se dizer que foi o ápice do liberalismo. Isso, inclusive, uma questão que eu acho bem complicada, porque se pensa muito na questão econômica, e aí quando vai citar exemplos clássicos de liberalismos que deram certo, acabam citando exemplos em que a escravidão era presente. A questão do que a gente pode ver, acho que na própria Inglaterra a gente pode ver isso, e vai se considerar liberal porque ela vai começar, para os teóricos, ela vai começar a ter o parlamento e vai possibilitar a esse parlamento maiores poderes. E é isso que é o principal, porque a questão do iluminismo e do liberalismo, eu acho que está muito, muito, muito imbricada, muito ligada nesse período, porque é justamente isso, vai ter essa questão da liberdade de se poder ter um credo diferente do rei, a liberdade de poder discordar do rei, a liberdade de você poder fazer as suas compras e dar menos dinheiro ao rei. Então tudo isso está ligado ao liberalismo. Agora, no quesito, né, de a gente ver um governo liberal, eu acho que a gente pode citar a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra foi um exemplo do início dessa questão de uma liberdade maior, e que, por incrível que pareça, é monárquica até hoje. Ô, professor, então se a gente tivesse que definir o que é o liberalismo, como que a gente poderia fazer isso? O liberalismo ele é uma ideia, então, portanto, filosófica, política e econômica. E aí eu vou usar o Adam Smith para a gente pensar um pouco da questão da moral, porque o Adam Smith ele vai se preocupar, além da questão da economia, e ele vai dizer, né, que a questão da liberdade na sociedade, ela é tão intrínseca ao ser humano, de que se a gente fosse 100% livre e que a sociedade pudesse se autorregrar,
não teríamos problemas, não teríamos desigualdades, não teríamos nada disso. Teríamos uma sociedade igualitária e igual. Por quê? Segundo Adam Smith, na ideia dele, nós somos seres sociáveis e nós pautamos nossas ações baseados no julgamento alheio. Então ele acreditava que esse julgamento alheio possibilitaria que as pessoas levassem a escolhas melhores. E aí a gente consegue perceber o quê? Que a gente também vai ter uma preocupação desses ditos liberais, né, no início do liberalismo, em pensar uma moral liberal, pensar uma filosofia liberal, pautada no que é uma liberdade, no como que ela vai se desenvolver, além da questão econômica. Então, o liberalismo é uma ideia, um conceito que se baseia não apenas na questão econômica, como a gente sempre ouve falar, mas também na questão política e filosófica. E aí a gente entra naquelas questões que alguns dizem, né, que não existe a possibilidade de ser um liberal na economia e conservador nos costumes, porque o liberalismo está além da economia, o liberalismo vai além disso. Tanto é que muitos liberais são totalmente contrários a essa ideia, porque realmente é um conjunto. Então, o liberalismo, resumidamente, é o conjunto de ideias para se pensar uma filosofia moral da liberdade, da política, né, e da economia. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é o liberalismo, de como ele surgiu e de como ele se modificou ao longo do tempo. E o meu muito obrigado à professora Iris por ter participado e espero fazer mais vídeos. Obrigada, Gabriel, por ter me convidado. Estou muito agradecida e eu também espero fazer mais vídeos. Eu agradeço muito. Pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa um like aí. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.